O conflito de Israel com o Hezbollah, apoiado pelo Irã, está se transformando cada vez mais em operações de larga escala. Em particular, a Operação Círculo Fechado, no sul do Líbano, foi uma das maiores operações militares já realizadas pelas Forças de Defesa de Israel. No centro da operação estava a enorme base subterrânea construída pelo Hezbollah, na localidade libanesa de Jabal Talai. Segundo a inteligência israelense, essa base estava preparada para um plano global do Hezbollah destinado a atacar Israel nas zonas fronteiriças e deveria ser usada como centro principal para a invasão da Alta Galileia e a captura de assentamentos estratégicos como Kiryat Shmona, Misgav Am e Manara. No início da operação, os soldados do Corpo de Inteligência das IDF enfrentaram 36 horas de intensos combates com a unidade de elite Radwan do Hezbollah. Esses confrontos resultaram na captura completa da base, que estava oculta na encosta de uma montanha a apenas 2 quilômetros da fronteira. A descoberta da base, que estava escondida no subsolo, foi possível graças à avançada tecnologia de vigilância das IDF e à intervenção corajosa dos paraquedistas no terreno. A descoberta da base demonstrou que o Hezbollah passou mais de uma década construindo essa instalação, projetada para atender a todas as necessidades militares e logísticas. O complexo subterrâneo, descoberto, continha alojamentos para mais de 200 militantes do Hezbollah, além de grandes refeitórios, salas de controle de comunicações, cofres, alimentos, água e geradores suficientes para estadias prolongadas. A base também continha munição em nível de batalhão, RPGs, mísseis antitanque de longo alcance, artefatos explosivos improvisados, centenas de rifles, equipamentos táticos, rádios e outros suprimentos militares. O fato de que esse enorme complexo estava equipado com armas de alta tecnologia fornecidas pelo Irã deixava claro que o Hezbollah estava preparando uma ofensiva de larga escala. No final dos combates, os militantes do Hezbollah tentaram usar túneis secretos para escapar da base. No entanto, graças aos sensores avançados e sistemas de vigilância implantados pelas IDF, essas tentativas foram infrutíferas. Os militantes que tentaram usar saídas secretas a oeste da base foram neutralizados por ataques precisos das IDF. No final da batalha, foi relatado que a base foi completamente capturada e todos os detalhes logísticos foram descobertos. A presença de artefatos explosivos improvisados, sistemas antitanque avançados e outras munições de fabricação iraniana na base demonstrou novamente que o Hezbollah recebe apoio direto do Irã. Após a captura da base, as equipes de engenharia das IDF iniciaram os preparativos para a destruição completa do complexo subterrâneo. Foram colocadas mais de 400 toneladas de explosivos na enorme estrutura, que foi destruída em uma das maiores operações de engenharia já realizadas por Israel. A intensidade da explosão foi tão grande que ativou sistemas de alerta sísmico em áreas do norte de Israel. A base subterrânea foi completamente destruída e o terreno na encosta da montanha foi reduzido a uma enorme cratera. A destruição representou um duro golpe para a capacidade militar do Hezbollah nas zonas fronteiriças e espera-se que a organização demore muito tempo para se recuperar. A operação fez com que o Hezbollah perdesse, da noite para o dia, o poder militar que havia acumulado na região ao longo de mais de uma década. A operação de Israel foi amplamente reconhecida pela comunidade internacional, com declarações de apoio vindas dos Estados Unidos e da Europa. O Ministério da Defesa de Israel anunciou que tais operações têm como objetivo destruir completamente as redes terroristas apoiadas pelo Irã
e que ataques semelhantes continuarão. Foi afirmado que tais operações, que pretendem enfraquecer a influência do Irã sobre o Hezbollah, também enviam uma mensagem para outros representantes iranianos na região. Do lado do Hezbollah, houve uma grande perda de moral, embora os líderes da organização continuem com suas ameaças contra Israel. Após essa operação, acredita-se que o Hezbollah precisará de muito tempo para reconstruir sua capacidade logística. Aparentemente, após a destruição da base, a capacidade do Hezbollah de atacar Israel foi consideravelmente enfraquecida, e o Irã será obrigado a acelerar seus esforços de reconstrução na região. A operação de Israel não foi direcionada apenas contra o Hezbollah, mas também contra a extensa rede terrorista do Irã na região. A destruição dessa base subterrânea, usada pelo Hezbollah como centro logístico, representou um duro golpe para a estratégia militar do Irã na região e foi considerada um passo decisivo no desmantelamento do eixo da resistência. Essa operação demonstrou novamente a determinação de Israel em garantir a segurança regional. Além desses eventos, Israel prossegue suas operações na Síria, organizando ataques aéreos contra 3 bases principais em uma operação global contra as atividades das milícias, apoiadas pelo Irã, e sua presença militar na região. Depósitos de armas, oficinas de produção de mísseis balísticos e fábricas de armamento foram alvos desses ataques que destruíram completamente infraestrutura crítica estabelecida pelo Irã no território sírio. Israel destacou que continuará conduzindo operações para limitar a presença militar do Irã na Síria. Gostaríamos de fazer um pequeno lembrete. Se você quer estar informado instantaneamente sobre os últimos acontecimentos no mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. O Oriente Médio continua a ser uma das regiões mais complexas e instáveis do mundo, com acontecimentos que impactam não apenas os países envolvidos, mas também o equilíbrio político e econômico global. Recentemente, as tensões na faixa de Gaza se intensificaram com uma série de ataques aéreos e represálias que envolveram tanto as forças israelenses quanto grupos armados palestinos. A escalada desses confrontos tem causado grande preocupação na comunidade internacional, que busca soluções diplomáticas para evitar mais perdas de vidas e destruição. Paralelamente, a guerra no Iêmen permanece como uma das maiores crises humanitárias da atualidade. O conflito, que opõe os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, à coalizão liderada pela Arábia Saudita, não mostra sinais de uma resolução próxima. A rivalidade entre Irã e Arábia Saudita reflete-se diretamente nesse cenário, tornando o Iêmen um campo de batalha indireto para as ambições regionais dessas potências. Enquanto isso, milhões de civis continuam sofrendo com a fome, doenças e a falta de assistência internacional suficiente para atender às suas necessidades. No Líbano, a situação política e econômica se deteriora rapidamente. A crescente influência do Hezbollah em questões políticas internas levanta questionamentos sobre o futuro do país, que enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história. A instabilidade econômica, marcada por uma desvalorização extrema da moeda e aumento da pobreza, tem levado a protestos frequentes, enquanto a população busca soluções para um sistema governamental amplamente considerado corrupto e ineficaz. A Turquia também tem desempenhado um papel importante na região, atuando como mediadora em alguns conflitos e, ao mesmo tempo, mantendo sua própria agenda política. Recentemente, o governo turco tem buscado fortalecer sua posição diplomática com países vizinhos, ao mesmo tempo que lida com questões internas,
como a inflação e os desafios econômicos decorrentes da desvalorização da lira. Outro ponto de destaque é a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Embora em menor escala do que em décadas anteriores, as bases militares americanas na região continuam a desempenhar um papel estratégico. Washington permanece atento à influência crescente do Irã e às atividades de grupos armados apoiados por Teherã, como o Hezbollah e milícias no Iraque e na Síria. Os ICICUA também mantêm um relacionamento estreito com aliados históricos, como Israel e Arábia Saudita, embora esses laços tenham sido desafiados em alguns momentos devido a questões de direitos humanos e divergências políticas. Enquanto isso, a tecnologia militar está transformando a dinâmica dos conflitos no Oriente Médio. Sistemas avançados de defesa aérea, drones e armas guiadas por inteligência artificial estão sendo utilizados em escalas cada vez maiores, mudando a forma como as batalhas são travadas. Esses avanços tecnológicos, muitas vezes alimentados por investimentos de países como Israel, Irã e Turquia, não apenas aumentam a letalidade dos confrontos, mas também complicam ainda mais os esforços para alcançar uma paz duradoura. A comunidade internacional acompanha com atenção os desdobramentos na região, reconhecendo que o Oriente Médio continuará sendo um ponto crítico para a segurança global e os mercados econômicos. Embora esforços diplomáticos sejam realizados constantemente, os desafios permanecem imensos, com interesses conflitantes entre as potências regionais e globais que dificultam qualquer solução abrangente e duradoura.